Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo ele fala sobre o quinto e o sexto episódio de Ishun the Tyrion, o anime do curandeiro clandestino. Nesse quinto episódio tivemos basicamente o grupo Fênix Dourada, que era o grupo cujo qual os Zenos pertencia, sofrendo as consequências por terem expulsado os Zenos, né? Ali já no começo do episódio mostra meio que um flashback do Aston recrutando os Zenos, né? Ele inclusive segura a risada ali quando o Zenos diz que sabe fazer magia de cura, né? Meio que menosprezando ali os Zenos, desacreditando nele, o que de certa forma tem um certo sentido, afinal, só pode fazer magia de cura quem estudou na academia pra isso, né? Quem foi pra academia, foi lá, estudou e obteve a licença para exercer a função de curandeiro. Então é meio compreensível ele não acreditar que uma pessoa da favela, né, um pobre, não tenha habilidade de magia de cura e tá mentindo ali. É compreensível isso devido a esse fato de que, teoricamente, quem sabe magia de cura é apenas quem se formou lá na academia e tem licença para tal. Também mostra os dois ali em uma batalha, né? Provavelmente no momento onde o Aston definiu de fato expulsar os Zenos, né? Tá só o Aston e os Zenos ali. O Aston vai, derrota ali o monstro, só que ele não percebe que durante a batalha o Zenos curou ele, né? Na hora que ele sofreu um arranhão, o Zenos já curou ele imediatamente. E antes do Aston partir para o ataque, o Zenos também deu um buff ali para aumentar o poder de ataque do Aston. Ou seja, ele não percebe as sutilezas, né? Que o Zenos faz. Talvez porque o Aston acredita que o Zenos não faz nada porque ele tá calado o tempo todo e o Zenos faz esse tipo de encantamento, né, de magia sem recitar nada. E como vamos ver no decorrer do episódio, o Gaio lá que usa magia defensiva, buffs de defesa, ele fica recitando. Como ele, o Zenos entra mudo e sai calado em todas as batalhas, ele fica pensando que ele não faz nada e que é um inútil, mas pelo menos a questão da magia de cura dava pra ele perceber, né? Do buff, talvez ainda desse pra ele não perceber, mas da magia de, pô, o cara pega, é arranhado e não percebe que sofreu dano, o cara ele é arranhado e não nota que percebeu o dano, apesar dos Zenos ter curado bem rápido, mas, pô, dava pra perceber, né? Então a armadura lá, a armadura tá rasgada aqui, o que será que aconteceu? Não acredito que o cara não percebeu, pô, minha armadura tá danificada, o que será que aconteceu aqui? Será que ele não se toca, não? É meio sonso esse cara. Então mostra ali no presente o Aston e seu grupo, a Fênix Dourada. Eles vão até um certo local, em uma caverna, cumprir o pedido de um nobre, né? Pertence aos 7 grandes nobres, né? O Lord Fenel. E o Lord Fenel tinha feito uma solicitação ali para eles derrotar as raposas ígneas, né? Afinal, ele queria o pelo daquelas raposas para poder dar um presente para sua filha, né? Um cachecol ali para sua filha com um pelo ali, com couro daquelas raposas, né? Um material de luxo e tudo mais, coisa de nobre. Então vai lá o grupo do Aston, chega no local, entra em combate e as coisas dão muito errado e o arqueiro deles, né, o Yuma, acaba ficando extremamente ferido e eles são obrigados a recuar. E o detalhe, eles têm a fama de ser um grupo que derrota as feras mágicas sem sofrer um arranhão sequer. Ou seja, um grupo que tem essa fama de não sofrer dano, pegar e voltar com o arqueiro incapacitado, acaba com a fama na hora. E o Aston, ele culpa ali seus companheiros pelos fracassos, né? Jogando a culpa no Mago Andres por demorar para lançar o feitiço ali, a culpa do Gaio pela magia de defesa não funcionar da forma correta, né? Fala, pô, tu tá bêbado, tá de ressaca, concentra no serviço, caramba. A tua magia de defesa deu certo porque tu tá de ressaca. O Andres ele até vai comentar, pô, mas tu também não tava lutando do mesmo jeito que antes, né? Aí o cara tenta reclamar, o Aston já fica puto da vida de novo, né? Que ele tem essa arrogância, um cara extremamente arrogante ali, se vê superior de todos. E o Gaio, ele até levanta ali a possibilidade, a hipótese da magia do Zeno ser verídica, mas o Aston descarta isso. Fala, não tem como aquele favelado lá ter esse tipo de habilidade, mas ele considera ali, né, a possibilidade de contratar um curandeiro e é isso que ele acaba fazendo. Tanto que cerca de 10 dias depois, eles voltam ali para aquela caverna, agora com a curandeira Yumi no lugar do arqueiro Yuma, que está ferido. E como vamos ver no decorrer da conversa ali, sabemos que o arqueiro Yuma, ele, segundo a Yumi, provavelmente vai sobreviver, contudo, ele não vai poder se aventurar de novo. Ou seja, basicamente o arqueiro dele lá ficou aposentado. E o Aston, ele tá andando pro colega do time dele, né? O cara não vai mais poder ser aventureiro, e ele, na maior arrogância, diz: ah, isso aí só prova que ele não merecia fazer parte do nosso grupo, né? A Yumin também questionou por que aquele grupo, né, devido à fama de não se machucar, ia precisar de uma curandeira mediana como ela se vê como uma curandeira mediana. E ele meio que ignora as perguntas dela, não, a gente tem nossos problemas, temos nossos motivos e pronto. Então, lá vai eles novamente tentar a missão, e falham novamente, agora com o mago deles ficando extremamente ferido, e são obrigados a recuar mais uma vez. E aí o Aston vai lá culpar o Gaio pela magia de defesa não funcionar. Só que a Yumi interrompe e fala, não, a magia funcionou do jeito que tinha que funcionar. Senão o Andreas tinha morrido na hora. Mas o Aston começa a reclamar, do que adianta ela funcionar se você vai pegar e vai ficar ferido no chão e possibilitado de lutar. Então, assim, não adianta nada ter funcionado, não vai poder lutar mais. Aí o Aston começa a reclamar ali dessas coisas, briga pra o Min curar logo o Andres ali, quando puder fala, não tem como, ele tem que ir pro hospital aqui pra poder fazer o tratamento de forma correta e tal. Mas o Aston continua insistindo pra ela curar o cara ali mesmo. Só que ela fala, não tem como, meu cara, não dá pra curar aqui nesse ambiente aqui, sem o equipamento necessário, não tem como eu curar aqui, apenas magos de elite, ou então uma santa, ia conseguir curar o Andres naquela situação. Então aí o Aston, ele meio que começa a ter um pouco ali
né, o tic-tac a funcionar, tem um pouco de razão, ele vai pensando, ele começa a pensar, pô, as coisas começou a dar tudo errado desde que eu tirei os Zenos do grupo. Ele faz ali uma pergunta pra Yumin, que até ele mesmo se questiona depois, pô, que tipo de pergunta fazendo? Ele pergunta pra Yumin se existiria alguém capaz de tratar o Andres, né, um mago de elite, realizar magias de elite sem ter licença. Ela fala assim, pô, é difícil de imaginar que exista tal pessoa, né, e questiona ele de volta se ele tem algum motivo pra acreditar nisso. Pra você estar perguntando isso, você tem que ter algum motivo, né, tá? Você acredita que existe alguém aí que possa fazer magia de elite aí sem ter licença? Só que o Aston meio que deixa isso de lado e tenta negar essa hipótese que passou pela sua cabeça. Ele não quer aceitar que os Zenos têm a capacidade de fazer tal coisa. Afinal, na visão dele, o Zenos era só um escravo, é só uma criança ali na rua que ele pegou para ser o escravinho do grupo e pronto, nada mais. E aí depois temos ali o Aston, né, recebendo a carta do Lord Fenel, extremamente decepcionado com isso por ter falhado na missão, recebendo bronco, e o Lord Fenel através da carta falando que não quer mais saber dele, nem pra aparecer na frente dele. Quem entregou a carta foi o Mordomo. Aí vai o Aston ali tentar debater com o Mordomo, me deixa falar com o Fenel, posso explicar, não sei o que. Aí o Mordomo não interrompe, não, meu camarada. Ele não tá só decepcionado porque tu falhou na missão, e sim também porque você não comunicou que tinha capacidade para isso. Se você achava que não tinha condição de realizar a missão, era só ter dito, ó, eu não tenho condição de fazer isso, que aí o senhor Fenel não ia passar vergonha de não ter um presente para sua filha. Afinal, ele havia prometido para sua filha uma coisa, o aniversário da menina passou e ele ficou sem presente, e aí a filha agora vai estar toda magoadinha com o papai porque não entregou o presente que prometeu. Ou seja, fez o cara lá se passar de mentiroso para a própria filha. Isso tudo por conta do orgulho do Aston, que quer porque quer se associar com os nobres, ter ligação com um nobre grande ali, para ter alguma influência, como regalia essas coisas. E aí ele não podia recusar o pedido, até porque ele realmente acreditava que ia dar conta, né? Mas ele quebrou a cara. Aí o Aston até tenta falar que teve um traidor ali e tenta colocar a culpa nos Zenos. Só que o cara questiona os Zenos, quem que é Zenos? Aí ele se lembra que no registro lá do grupo da guilda, ele não colocou os Zenos no grupo dele. Ou seja, teoricamente os Zenos nunca fez parte do grupo Fênix Dourado, afinal não tava lá no registro oficial. Então assim, como que ele vai pôr a culpa num cara que nem fazia parte do grupo? E ele queria pôr a culpa, ele fala, ah não, temos um traidor que não foi. E aí você vai colocar a culpa de um cara que nem tá no grupo, né, registrado lá oficialmente, nem essa desculpa e fala, rapaz, ele pode usar. O Aston, né, engole ali seu orgulho, se curva por um criado, aí ele fica puto por ter que se curvar a um criado, é um mordomo ali, um Hellis Mordomo, não é nem pro Lorde, é pro mordomo ali, pedindo uma nova chance, e ele fala que vai repor os membros perdidos com outros aí. Vai buscar gente pra repor os membros perdidos. Aí o mordomo lá se retira e fica só o Aston e o Gaio. Aston diz ali que vai chamar os Zenos de volta, né? Acreditando, e ele que só do fato dele chamar os Zenos vai vir correndo ali pra ele, chorando de alegria por chamar de volta. Ele tá achando que o Zenos vai estar na merda, vai estar louco pra voltar. E ele ainda não quer acreditar que o Zenos era quem era o salvador da pátria, era o que fazia o grupo ali seguir em frente. Ele não quer acreditar nisso, mas ele reconhece que quando tava com os Zenos as coisas estavam indo bem, então quer chamar ele de volta pra poder recuperar essa fama que eles acabaram perdendo, que nem era no começo, só usar os Zenos ali. E aí vai lá o Aston atrás dos Zenos na favela, aí achando todo que o Zenos vai querer voltar pra ele. Vai voltar como um cachorrinho. Então vai ali pra favela o Aston e o Gaio, e pra procurar os Zenos, eles decidem ir até as 3 facções ali do submundo, né? São redis de bandido, criminosos, então deve ter muita informação sobre aquilo que acontece na favela. Então eles vão lá pra Zofia primeiro, depois pra Linga e depois pra Lowell. E nas 3, as 3 ali zomba dele, né? Ri da cara dele, chamando eles de idiota, inseto de banheiro e lixo, respectivamente, né? Eles ali por terem expulsado os Zenos do grupo deles, falando, ah, então é vocês que são os caras que expulsou os Zenos do grupo, ah, beleza, vaza daqui que vocês não merecem se encontrar com ele. Ele tá ocupado com outras coisas, então some daqui, é melhor vocês nem chegar perto dos Zenos, né, porque senão o povo ali vai partir pra cima deles ali. Alô, ele é que mais deixa explícito isso. Ó, se eu souber que vocês fizeram algo com os Zenos, vocês estão lascados, né, e as outras ali também shotam eles e meio que ameaçam ali, até porque nas 2 primeiras o Aston ainda tenta insistir, meio que quase querendo começar a briga ali, mas ele vê que não vai ter como derrotar e acaba recuando. Então aqui, essa ideia do Aston acaba se lascando, né? Ele foi pedir ajuda para as 3 facções, mas as 3 se recusam a entregar os Zenos ali para ele falar onde o Zenos está. Afinal, elas são aliadas dos Zenos. E como ele é alguém que tratou mal os Zenos, então falou, não, eu não vou ajudar quem tratou mal alguém agora que é meu aliado, que é meu amigo. O Aston, né, fica ali pensando, pô, não tem como. Como que o Zenos vai ser respeitado por essas 3 facções? Fala, não tem, deve ser outra pessoa de nome Zenos, deve estar tendo alguma confusão, não tem como aquele cara ser respeitado desse jeito. Ele se põe na cabeça, ele imagina que é outra pessoa, ele não consegue aceitar que era de fato os Zenos ali que ele conseguiu, que é alguém que tá com tanto respeito. Ele imagina que é outra pessoa. Ele não consegue aceitar isso. Mas, contudo, com a sorte do destino, eles acabam encontrando os Zenos ali, né? O Gaio vê os Zenos passando ali pela rua e os Zenos estavam ali andando pela Lilith, né? Voltando pra casa. Então vai lá o Aston e puxa assunto lá com os Zenos. E aí eles começam a conversar ali, né? Só que os Zenos, ele
não dá a mínima moral pro Aston, ele até em um momento pega, vira as costas, não tô interessado que você tá aqui, tchau pra você. Aí o Aston, não, parou, meu filho, calma, eu vi que pode chamar de volta. E esses gritinhos do Aston é engraçado demais, fala, calma aí, eu vim aqui pra te chamar de volta. Só que o Zeno vai e recusa, não quero. E ele fica surpreso, como assim você não quer? Ele fica todo dando esses gritinhos, nada a ver que o Zeno recusa ele. Fala que ele não espera com ele. Ele achou que o Zeno ia voltar correndo pra ele ali. E o Zeno, não quero, não tô afim, eu recuso. Por que tá recusando? Eu sei lá, pô, você me tratava desigual, me pagava mal, não sei o que, dá todos os motivos ali. O outro, não, mas eu vim te chamar pessoalmente. Eu tô te chamando pessoalmente. É pra você aceitar. O cara se acha o gostosão. A última bolacha do pacote. Eu te vim chamar pessoalmente, então você tem que aceitar. Ah, pelo amor de Deus. O cara tá se achando o rei. Eu disse, não, já que você tá insistindo tanto, na minha hora livre eu posso acompanhar vocês, tá? Quando tiver hora livre eu vou com vocês. E vocês, obviamente, vão me pagar. E o Zenos taca ali os preços dele a preço alto pra caramba. O mais barato que é uma cura simples era 50 mil ali. Aí 1 milhão pra ferimento grave e 3 vezes mais precisar de algum tipo de buff. Ou seja, o Zenos tá metendo a faca. Aí chegou outras pessoas ali, o Zenos começa a falar com as pessoas. E o Aston fica lá gritando, reclamando. Até ali ele chama ele de velho barulhento. Esse velho ele tá fazendo muito barulho. E depois disso, o Zé vai, segue ali seu caminho. E o Aston fica. Eu tô te dando permissão pra voltar. Você não vai voltar mesmo, não? Não sei o que. O Aston todo louco da cabeça. Mas o Zé só diz: não, meu cara, agora é tarde demais. E segue ali seu caminho. E o Aston fica revoltado com isso e tenta atacar o Zé ali pelas costas. Meio tipo, você vai me dar mesmo as costas, vai me largar aqui. Eu vim aqui te chamar na minha boa vontade. Ai, ai. Mas a Krishna aparece ali e dá um tiro no Aston, impedindo ele de atacar os Zenos. A Krishna foi lá ver os Zenos, se perdeu, mas achou ele, no final das contas. E o Aston vendo aquilo, pô, isso aí não é a vice-comandante mais jovem da história, por que ela é tão amigável com os Zenos? Ele fica sem entender as coisas. Aí a Krishna fala que vai levar ele pro posto ali, pra prender ele, né, por tentativa de agressão. E ele ainda joga a culpa no Gaia. Ele fala, não, ele que me obrigou a fazer isso. O cara nem assume os próprios BO e sai dali correndo, pensando, não me ignore, Zé, não me ignore, você não pode me ignorar. O cara tá se sentindo ignorado, tá sentindo falta de carinho, ele precisa de atenção. O Aston quer a atenção dos Zenos. Oh, meu Deus, coitado do neném, falta de atenção. Ah, tomar banho. Se lascar. Aí depois ali, já em casa, né, os Zenos, as outras três também, além da Lily lá também, elas comentam sobre o grupo que foi procurar atrás do Zen, né? O Aston foi nas três, elas comentam ali e falam mal do Aston. E elas também comentam que cada uma colocou seus homens ali pra vigiar o Aston, né? Pra perseguir eles, pra saber se eles não iriam fazer nada demais. Mas todas perderam o rastro deles. Em determinado momento, o Aston ali saiu da rede ali que eles lançaram dela. Ele até especular, será que eles não foram pra casa? Só que a Zofia tem medo deles terem ido para um lugar mais profundo. Que no caso seria a guilda subterrânea, como a Carmila chega falando ali. Que é uma guilda que lida com tarefas ilegais, e nem mesmo as três ali, né, as três líderes de facções semi-humanos, elas têm coragem de se envolver com elas devido ao caráter, ao tipo de guilda que ela é, né? Ela é tão profunda, subterrânea, né, que até elas evitam ali contato. E tem receio do Aston ter recorrido a elas. Afinal, essa guilda subterrânea faz qualquer coisa ali pelo preço certo. Qualquer coisa mesmo. A Lily até fica preocupada ali, né? Que algo possa acontecer com os Zenos devido a isso. Mas ele meio que tranquiliza. Ela fala, não, mas pra conseguir o serviço dela precisa de muito dinheiro. De bastante dinheiro. Então, ele meio que tranquiliza. Duvido que os caras tenham dinheiro pra contratar eles. E a Carmila ali comenta também, bom, se esse cara veio te procurar, então ele deve estar sem muito dinheiro, então eu não imagino que ele tenha dinheiro pra contratar a guilda subterrânea. Então, tanto os Zenos quanto a Carmila meio que tranquilizam ali a Lily. Contudo, a Zofia se lembra que ouviu falar sobre um tal de Ogia, né? Olha só, menção áurea lá. Brincadeira, né? Ogia, temos outro guia aqui. Que ele aceita o serviço dependendo das condições, sem nenhuma remuneração. Ou seja, tem um cara lá que meio que aceita trabalhar de graça dependendo das condições. Aí mais tarde ali pela noite, né? A Lily tinha ido dormir, só que ela acaba acordando devido às luzes acesas, né? Tá lá os Zenos acordados, os Zenos sem dormir, e ela vai, prepara um chá ali pra eles. Faz um carinho ali na cabeça dele também, né? Que nem ele faz com ela quando ela não consegue dormir, assim, então vai tentando meio que acalmar ele, deixar ele mais tranquilo. E a Lily acaba dormindo, e quem aparece depois é a Carmila, né? Ela que vai fazer companhia ali pros Zenos. Aí eles vão, ficam conversando ali, né? Os Zenos acabam chamando ela de legal, fica ali meio toda nervosa ali, corada, né? Ela não tem costume de receber esse tipo de elogio. Então eles vão conversando ali, enquanto toma chá, e o Zenos fala que tinha esquecido do Aston, mas ao ver eles ali de novo acabou relembrando, se arrepende de não ter dado uma surra neles, vai lembrando ali de várias coisas que ocorreu após reencontrar ali o seu antigo grupo. A Carmila pergunta ali pro Zenos, você aprendeu magia de cura nas favelas, né? Como que foi isso? Aí ele comenta que estava tentando reanimar um cadáver. E a Carmila diz na hora que aquilo é feitiçaria proibida, ou seja, você não pode sair ressuscitando os mortos por aí. Aí ele fala que era criança, não sabia nada disso, o mentor dele até deu um tapa nele, por isso ele deu uma bronca lá, por ele tentar fazer tal coisa. Aí a Carmila começa a falar de uma coisa de quando ela era viva, né? Sobre vida artificial. Que no caso era uma feitiçaria para criar golems. Ou seja, os golems são tratados como uma forma de vida artificial.
Aí o Zenos sabe que ela tem 300 anos e, pô, isso aí foi na época da guerra Homem-Demônio, né? De quando o Lorde Demônio vagava por aí. E a Carmila comenta que aquilo é uma forma de feitiçaria demoníaca perdida. E ela vai explicando ali de como era feita, né? O que era necessário. E ela também fala da forma que agia, como que era frio, incansável, né? Como era algo bastante terrível e aparentemente assustador você ter que lidar com um golem. E o Zenos pergunta ali pra Carmila o que ela fazia há 300 anos atrás. Mas ela diz que esqueceu e o Zenos percebe ali que ela não gosta de falar dela mesma. Ou seja, ela quer manter o passado dela pra ela mesma, né? Em segredo, sem falar nada. Então, quando o Zenos ia limpar tudo ali, né? Encerrar a conversa, acontece um tremor ali, e a Carmila percebeu pra sair na favela e vai lá fora investigar o que é. E para a coincidência e surpresa de todos, era um golem destruindo ali a favela, né? Estavam falando, nossa, pô, a gente tava falando sobre isso, aparece um golem aqui agora. Que coincidência, né? Apareceu um golem ali. E foi isso que aconteceu no quinto episódio. No sexto episódio, ele já começa mostrando o guia aceitando ali o trabalho do Aston, né? Mostra a conversa dele ali. E o guia acaba, no final das contas, aceitando este trabalho. Após o Aston contar a sua motivação, já que o Aston foi até aqui porque ele estava sem dinheiro. E como havia sido mencionado no final do episódio passado, o guia era o tipo de pessoa que aceitava certos trabalhos na guilda subterrânea de forma gratuita, sem remuneração, mas dependia da condição ali, tinha que ser algo interessante para ele. E o guia vê aquilo ali como uma oportunidade para testar a pedra mágica que ele tinha desenvolvido ali, né? A partir de uma tecnologia supostamente perdida da época da guerra Homem-Demônio, né? Que era uma tecnologia para criar vida artificial, no caso, um golem. Então, o guia acaba aceitando esse trabalho após ouvir a motivação e também para poder testar ali, né? Seu brinquedinho novo, por assim dizer. Pós-Open é nos mostrado o Zenos, que estava indo até o local onde estava toda a destruição, né? A Carmila também foi lá, alegando curiosidade sobre aquela relíquia antiga. Ali ele havia ficado dormindo lá na casa deles, né? E as outras três, né? A Zofia, a Loela e a Linda também aparecem lá logo depois. Elas estavam indo buscar os Zenos devido a todo o caos acontecendo e já se toparam ali no meio do caminho. Então vai tendo ali uma conversa entre eles, né? E o Zenos, conforme a conversa vai se desenvolvendo, ele começa a pensar ali, ele pensando sozinho, que aquilo pode ter alguma ligação com a guilda subterrânea, já que, segundo a Zofia, né, um dos homens da Zofia relatou que o Golem havia saído de dentro das favelas, ou seja, surgiu ali mesmo nas favelas, então ele ficou com essa sensação que pode ter a ver com a guilda subterrânea, mas ele dispersa esses pensamentos, pois tinha que focar no problema que estava ali na sua frente. Então o Zenos pede para que as meninas juntem os feridos em um único só lugar, para que o Zenos possa curar ali, né? E ao longe está lá o guia observando toda a situação, né? Toda a sua criação e analisando os pontos fortes e fracos que ela tem. Por exemplo, o poder que ela demonstra, ele achou, poder destrutivo ele achou bom, mas achou o Golem bastante lento, então ele estava ali também analisando a sua criação para no futuro realizar melhoras. E ele também estava querendo se divertir vendo a reação dos Zenos naquele caos todo, em como ele reagiria, especialmente quando um de seus companheiros viesse a óbito. Né? O guia estava todo imaginando que os Zenos perderiam alguém ali, né? Que pessoas morreriam e como isso afetaria ele. Então, após reunir o pessoal ali, os feridos em um local, Zenos usa sua cura em todas as pessoas que foram reunidas e ele já manda, ó, quem for curado já vai recuando, já vai evacuando daqui, né? Então, curou, vaza daqui. E ele tá bem irritado devido a toda aquela situação, afinal era tarde da noite, ele queria dormir, tava tendo que curar muita gente, não sabia se ia receber por aquilo, né? Pô, de quem que eu vou cobrar isso aqui? Quando eu descobri quem é o responsável por isso, você me pagar por todo o estrago defeito aqui, por toda a cura. Então ele estava bastante irritado com aquela situação. E o guia lá de longe, observando, surpreso com as habilidades do Zenos, né? Afinal, ele conseguiu curar várias pessoas ali, então o guia ficou pensando, pô, esse cara deve ser alguém de elite ou superior. O que superou ali as expectativas do guia e, de certa forma, até deixou ele mais animado, né? Porque ele pensou, opa, esse cara é melhor do que eu pensava, então quando der ruim, a reação dele deve ser melhor ainda. E o guia também estava curioso para saber como que o Zenos lidaria com o Golem. Beleza, você é o curandeiro, ainda melhor do que eu pensava, mas e aí, como que você vai parar o Golem? Porque o Golem não vai parar. Ele estava doido para saber como que o Zenos iria parar o Golem, afinal é um curandeiro e teoricamente curandeiros não vão pro combate mano a mano, ficam ali só no suporte. Então o Zenos terminou de curar todo mundo, sem mortes, e ele fica ali sentado, né, meio que descansando. As outras três e a Camila também estão lá, né? O Zenos fica comentando, agora é só esperar esse Golem ir embora, né? Será que se ele daqui a um tempinho ele vai embora, perde interesse e vai embora? Só que a Carmila disse que não é assim que funciona, que o Golem ele não vai parar até cumprir as suas ordens. E ela imagina que a ordem que o Golem recebeu foi destruir toda a favela. E no caso ela destruiu tudo, então aquele Golem ia ficar ali por um bom tempo. Contudo, a Carmila ainda estava sem entender como alguém teve acesso a uma pedra mágica de alta pureza para poder fazer aquele núcleo do Golem. Afinal, teoricamente, essas pedras se encontram onde ficava o castelo do Lorde Demônio, que ficava no continente mais ao sul, então era bastante longe. Além de que todas as pedras que criavam golems haviam sido usadas durante a Guerra Homem-Demônio, ou seja, não era para ter mais material capaz de criar o golem. Além de ser uma magia negra perdida, e os ingredientes para realizar essa magia negra, a pedra ali também, são bastante difíceis de conseguir. Então, assim, como que uma pessoa conseguiu juntar todo o material necessário para fazer
um golem como esse, assim, ela estava tentando entender essa situação que teoricamente não era para estar ocorrendo nos dias atuais. Como o golem não ia sair dali, né, o Zenos decide lutar com ele, né, as outras três também se põem à disposição ali para lutar, e vai lá os quatro lutar contra o golem. E a Carmilla diz ali que para derrotarem o golem, eles têm que destruir a pedra mágica, né, o núcleo do golem que está em alguma parte do corpo dele. E enquanto eles não destruírem o núcleo, o corpo vai ficar se regenerando. Então o Zenos fica ali como suporte, e as outras três partem pro ataque. Então vão ali, começa a batalha das três com o golem. O Zenos vai vendo que ele demora um certo tempo para regenerar. Então o Zenos, em um determinado momento, fala para que elas cortem as pernas do golem para o golem cair no chão e o Zenos poder escanear ali o golem. E elas fazem exatamente isso. Contudo, na hora que o golem estava caindo, havia uma criança ali perto. E o golem ia caindo bem em cima daquela criança. Porém, milagrosamente, o golem ele caiu de uma forma que não esmagou a criança, né? Meio que o golem ele se mexeu, né? Modificou a sua postura ali na hora de cair para não esmagar a criança. Tipo assim, opa, tem uma criança ali, ele se segurou para não esmagar a criança. Caiu, mas sem esmagar ali a criança. Né? Então o Zenos ficou observando, o guia ainda observando toda a situação, né? E o Zenos aproveita a chance para escanear o golem em busca do núcleo. E a Carmilla aparece ali, né, do lado do Zenos, falando que o golem não deveria ser capaz de fazer aquilo, né? No caso, evitar de esmagar a garota, ter consciência de que a garota estava ali e evitar cair em cima dela. Afinal, os golems, teoricamente, eles só fazem coisas simples, né? E ela também questiona a ferocidade que o golem apresentou ao iniciar a luta com os Zenos e as outras. Tipo assim, o golem estava mais tranquilo enquanto estava destruindo a cidade e começou a lutar com ele ali, ele ficou mais feroz. Então, os Zenos que estava escaneando ali o golem, ele concluiu o seu scan e percebeu, né, o que havia dentro ali do golem e comenta com a Carmilla sobre a possibilidade de uma pedra mágica imperfeita. Carmilla, e se fosse uma pedra mágica imperfeita, o que aconteceria? Então a Carmilla meio que entende ali a situação ao escutar esse questionamento dos Zenos. Ela começa a entender como que aquilo tudo estava sendo possível de ser feito, né? O golem foi criado não por uma pedra perfeita, mas algo imperfeito, juntando vários materiais, algo improvisado, por assim dizer. Então ali fazia mais sentido do surgimento daquele golem, bem como do seu comportamento. Então aí temos uma explicação, né, sobre o que havia acontecido, né? No caso, o guia, ele fundiu a pedra mágica imperfeita que ele tinha com o corpo do Weston, para criar assim um núcleo para o golem. Afinal, a pedra mágica imperfeita que ele tinha não era capaz de sustentar o golem, precisava de algo mais para poder realizar o golem, e no caso tinha que ser um corpo humano. Contudo, seres humanos são seres difíceis de se manipular. E ele estava se aproveitando dos sentimentos negativos do Astro, né? Afinal, pessoas com sentimentos mais negativos são mais fáceis de se manipular. Então, ele se aproveitou do Aston, fundiu ali o corpo dele com essa pedra, criando assim um núcleo para o seu golem. Então o guia que está lá observando de longe, né? Ele fica querendo ver o que o Zenos vai fazer. Ele percebeu ali que o Zenos notou onde estava o núcleo e para poder parar o golem, tinha que destruir o núcleo, no caso a pedra mágica. Só que quando ele fosse destruir a pedra mágica, ele automaticamente também mataria o Weston. Afinal, a pedra está fundida no corpo do Weston. Então assim, o que você vai fazer agora? Se você tentar destruir a pedra mágica, você vai matar o cara. Se você não matar o cara, o golem vai ficar destruindo tudo por aí. O que você vai fazer? O guia estava se divertindo com isso, né? Achando bastante interessante ali. Então, o Zenos, ele analisa toda a situação e ele opta por lutar sozinho, pedindo para que as três recuassem, né? Ele até ia desobedecer um conselho ali de seu mentor, né? Um dos primeiros ensinamentos que o mentor dele falou para ele ali, né? Sobre que curandeiros não devem lutar na linha de frente. A justificativa para isso era que um curandeiro lutando na linha de frente, ele vai perder o foco na hora de curar ali os aliados, e é muito provavelmente por isso que o Zenos escolheu lutar sozinho, porque se ele estivesse lutando com as outras iam tomar certos golpes, danos, e ele, por estar focado em combater de frente, não ia conseguir dar o suporte necessário a elas. Então ele opta por lutar sozinho, assim ele não tem que se preocupar com mais ninguém, e ele só tem que dar suporte para ele mesmo. Baseado em toda a situação, ele resolve lutar sozinho. Ele vê que é necessário que ele resolva aquilo. Ele podia continuar agindo como estava agindo, né? Ele de suporte às outras três lutando, só que ele tinha que pôr um ponto final daquilo, afinal estava envolvendo o Aston. Então as três, bem como a Carmilla, saem dali, deixando apenas os Zenos que vai lutar sozinho contra o Golem. Então o Zeno se apresenta ali de frente pro Golem, né? Vai falando ali algumas coisas ali sobre o relacionamento que eles tiveram, o tempo que passaram junto, que o Zenos pensa sobre ele ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, e criticando ali também, né? Falando sobre como ele era, que tinha escutado do Gaio que o Aston tinha uma irmã que ela morreu por falta de dinheiro para comprar remédios. Então ele imagina que é justamente por isso que ele, quando ia matar outra criança ali, né, a garota que estava ali, que ele ia cair por cima, ele deve ter se lembrado da sua irmã e conseguiu segurar, né, sem impedir de cair por cima da garota. Então essa é a justificativa ali pro Golem ter parado e não esmagar a garota, que o Aston se lembrou da sua irmã
né, viu a imagem da sua irmã naquela garota e se segurou para não matar ela. Então Zenos estava ali continuando o seu discurso, enquanto isso o Aston Golem meio que avançava em direção a ele. O Zenos também comenta ali sobre o momento que o Aston acolheu ele, né, de como ele sabia que o Zenos não tinha o local para ir, e o Zenos comenta ali que o Aston sabia que os Zenos não tinham um lugar para ir, porque ele, Aston, também não tinha um local para ir, né? Eles não tinham um local para qual pertencer, então por isso que meio que teve esse relacionamento entre eles. O Zenos parte para cima do Golem, usando ali seu bisturi, né, que ele transforma numa lâmina maior, seu bisturi ali mágico, e ele parte para cima do Golem e vai cortando o Golem cai ali no chão e se quebra, e o Zenos fica cara a cara com o Aston. E sem hesitar, o Zenos corta o Aston. E o Guia vai observando toda aquela situação e ele fica meio surpreso, decepcionado da forma como o Zenos fez as coisas ali, né? Porque na visão do Guia, pô, ele matou o cara sem hesitação nenhuma, né? Ele deu o golpe ali, sem hesitar e pronto. Aí ele fica pensando, ah, acabou assim, o clímax não foi lá essas coisas que eu pensava. Mas aí o Guia, ele olha de novo e repara que as coisas não eram bem como ele pensou, né? O Zenos não matou o Aston. O Zenos, enquanto ele estava cortando o Aston, né, dando golpes ali com a sua lâmina para separar a pedra mágica do corpo do Aston, né, separar a pedra do corpo biológico, o Zenos ia curando ele, curando a parte biológica, ou seja, removia um pedaço da pedra e curava ali o corpo biológico. Então, o Zenos estava fazendo esse processo ao mesmo tempo, que é algo absolutamente difícil, né, algo extremamente complicado de se fazer, ainda mais depois de tudo que ele já havia feito, né, curado várias pessoas, bem como dar suporte para as outras 3 na luta. Então o Zenos estava bem desgastado, já tinha usado bastante magia. E o Guia fica impressionado com aquilo, né, com o fato de existir alguém capaz de fazer tudo aquilo. Então vai ali mostrando uma interação do Zenos com o Aston, né, o Zenos ainda falando, e em um determinado momento o Aston questiona ali por que o Zenos simplesmente não mata ele, né? O Zenos fala, tô achando que tu vai morrer, você tá enganado. E o Aston pergunta por quê. E o Zenos fala ali, ó, primeiro de tudo, eu não vou deixar você morrer porque tem que pagar o estrago que foi feito, e eu sei que você não tem dinheiro para isso, então o seu colaborador também vai ter que pagar isso aqui. Então, você não pode morrer até você falar onde estava infeliz. Segundo, por ter tirado ele, Zenos, da favela e também pela indenização. Aquela indenização que permitiu ele comprar a Lily e abrir a sua clínica. Então, essas coisas mudou a vida dos Zenos. Então, ele, Aston, é responsável por mudar a vida dos Zenos. E o terceiro motivo é que ele, Zenos, é um curandeiro, né? E curandeiros não vão deixar ali as pessoas morrer. Dito e feito, né? O Zenos consegue ali curar o Aston, né? Salvar ele, remover aquela pedra mágica do núcleo. E depois disso ali, já amanhecendo, o Aston, né, de joelho ali todo bem desgastado, né? Dá pra ver que ele tá bem magro ali, tá bem enfraquecido. Ele percebe, reconhece o quão incrível é o Zenos, né? E ele, Aston, perdeu tudo, só que vai ter que continuar vivendo. E ele questiona se aquela é a vingança dos Zenos. Tipo assim, pô, eu não tenho mais nada e eu vou ter que viver. Você tá querendo se vingar de mim por conta disso, né? Me deixando viver já que eu não tenho mais nada. Só que o Zenos fala ali que não pensou até esse ponto. Tipo assim, o Zenos não tava nem pensando pra essas coisas. Ele nem pensou em vingança, só pensou em fazer o dele e pronto. O que acontece depois, né? Problema dele. Aí o Aston também comenta ali quando, na batalha, que o Zenos estava dando suporte para as 3 garotas. E ele percebeu ali, então, era desse jeito que você fazia com a gente, né? Assim, você dava suporte pra gente e a gente nem percebia, né? Ele não percebia. No final, o Aston ele se curva ali pedindo desculpas pro Zenos. Só que o Zenos vai, chega perto dele e fala, manda ele levantar a cabeça pra dar um soco nele. E o Aston até fica surpreendido ao ouvir isso, né? Porque ele tava achando, ah não, levanta a cabeça aí, o que aconteceu, aconteceu, beleza, tá de boa, tá desculpado. Só que não, o Zenos quer dar um soco nele. Ele fica surpreso e até fica com medo ali do soco do Zenos, né? O Zenos tinha preservado um pouco da sua energia para dar aquele socão no aço, né? Então ele aumenta a força do braço em 10 vezes e dá aquele socaço no rosto do aço. Afinal, esse também foi mais um motivo para ele ter deixado o Aston vivo, né? Para dar uma porrada nele. Afinal, como o Zenos diz, um pedido de desculpa era pouco para tudo que ele fez, né? Para todo o trabalho que ele deu pro Zenos. Então o Aston fica ali inconsciente e depois ele é acordado pela Krishna, né? Krishna aparece ali, acorda o Aston que tava sem roupa devido ao golpe que o Zenos deu pra ele, né? O cara ficou sem as roupas. Aí a Krishna comenta que recebeu o relatório do Golem, tava indo lá pras favelas, topou com o Zenos, que o Zenos explicou a situação, né? E ela, Krishna, dá voz de prisão pro Aston e vai enumerando ali os crimes cujo qual ele cometeu, né? E ela também acrescenta ali indecência pública e é nessa hora que ele se toca que tava sem roupa, né? Tipo assim, eita, eu tô sem roupa, não percebi. Também passa ali uma mensagem do Zenos pro Aston, né? No caso, o Zenos confiscou a espada dele, que, como ele comenta, ele mesmo tinha achado quando ele tinha ido em uma masmorra ou algo do tipo, para pagar uma parte do prejuízo ali todo causado através dessa destruição. E o Aston comenta ali que agora sim ele havia perdido tudo, né? Ele tinha perdido tudo, mas ainda tinha espada, que era uma espada rara, ele podia conseguir algum dinheiro com ela, mas agora nem isso ele tem mais. Contudo, o Zenos, ele havia deixado uma moeda de ouro ali pro Aston também, né? E aquilo que o Aston tinha dito pro Zenos lá no começo, lá no primeiro episódio, o Zenos retribui falando as mesmas coisas, né? Que aquela moeda era para eles cortarem a relação e ele nunca mais procurar os Zenos, né? E o Aston fica ali chorando com a moeda na mão. Ele perdeu tudo, mas pelo menos tem um pouco de dinheiro ali para
quando sair da prisão, tentar recomeçar a vida, né? Não vai estar sem nada, vai ter pelo menos alguma coisa ali pra ajudar a recomeçar a vida. Então o Zenos retorna pra sua casa, né? Sendo apoiado ali pelas 3 garotas, pela Sofia, a Linda e a Loelle. E o guia, ele decide se esconder por um tempo, prevendo que o Zenos, no futuro, irá atrapalhar ele novamente, né? E que quando essa hora chegar, eles vão brincar de novo, né? E ele também diz que não vai esquecer dos Zenos, ou seja, o guia ficou interessado ali nos Zenos, apesar dele também reconhecer que o Zenos é alguém com potencial para atrapalhar ele no futuro, atrapalhar os planos do guia. Zenos então chega em casa, né, junto com as outras 3. A Carmila recepciona ele daquele jeito dela, né, meio arrogante, ele tenta se mostrar por cima, sem dar muita importância, não necessariamente arrogante, mas sem dar muita importância, muita moral, tipo, ah, você ainda tá vivo? Pô, que pena, achei que você ia morrer, né, você é osso duro demais, eu queria voltar para os meus dias de tranquilidade, né, ela tá sozinha lá. Então ela tem esse tom irônico ali no comportamento dela, né, irônico, sarcástico. Só que ali ele revela que a Carmila estava bastante preocupada com a demora dos ventos, estava rondando a casa toda de um lado para o outro, morrendo de preocupação. Coitada da Carmila, teve seus verdadeiros sentimentos revelados. A Lily também comenta ali que ficou preocupada quando tinha escutado o relato da Carmila, só que ela sabia que o Zenos ia voltar, e ela, Lily, estava ali preparando o chá e já oferece ali o chá para o Zenos, que diz que voltou para casa, e assim acaba este 6º episódio, né? Então foi isso que aconteceu nestes 2 episódios, né? Tivemos aí o grupo Fênix Dourada, né? Tendo as consequências da expulsão dos Zenos, né? Vemos aí finalmente o que aconteceu com eles lá no 5º episódio, então o grupo desandou a falhar na missão, quando o Aston achou que ia ter alguma ligação com o Nobre relevante, só que se ferrou porque não tinha mais os Zenos. Era todas as curas dos Zenos, o suporte dos Zenos que fez o grupo chegar aonde chegou, né? Ser um grupo de renome, chegar a ser um grupo de nível ouro, né? Um grupo ali que conseguia fazer missões de ranking A, mas na hora de enfrentar um monstro de ranking B não conseguia. Ou seja, provavelmente sem os Zenos, aquele grupo no máximo seria de ranking C, pelo visto, né? Não seria lá grande coisa, seria bem comum, bem normais, não seriam grande coisas. O que fazia aquele grupo ir longe era o Zenos, e o Asta não queria reconhecer isso, mas ao final ele acabou tendo que reconhecer, né? Porque como deu tudo ruim, ele veio atrás dos Zenos, não conseguiu recuperar os Zenos, nem tentando apoio lá com as asas que controlam ali as favelas, né? As 3 asas que controlam, afinal, elas apoiavam os Zenos, né? Até mandou o cara ficar longe dos Zenos ali. Tipo, não chega perto. Se eu descobrir que você mexeu com ele, afinal, você foi um trouxa de se livrar dele, então agora você também não merece. E ele até topa com os Zenos por curiosidade, mas o Zenos já não estava mais nem aí pra ele. O Zenos seguia em frente na sua vida, só que o Aston, o egocentrismo dele, onde ele tem que ser o centro de tudo, onde ele achava que os Zenos iam voltar pra ele que nem um cachorrinho, todo feliz da vida, banando o rabinho, ele quebrou a cara e, por ele não ser o centro das atenções, acabou recorrendo a medidas extremas, no caso a guilda subterrânea, onde foi até o guia, e afinal ele não tinha direito para contratar outra pessoa, e acabou caindo no esperamento dos guias, né? Ele que usava as pessoas, acabou sendo usado pelo guia. Felizmente, no final, o Zenos conseguiu salvar ele, apesar de todo o trabalho que deu, mas ele certamente vai ter que pagar pelas consequências de seus atos agora, e quem sabe um dia, quando pagar por elas, né? Tentar retomar a sua vida, apesar que provavelmente vai ser algo bem mais simples, e a seguir aí provavelmente deve voltar a aparecer no futuro com mais alguma outra ameaça. E a Carmila, aos pouquinhos, vamos saber um pouco do passado dela, apesar de ela não gostar de falar isso, e ela viveu numa época interessante, né? Numa época da guerra Lorde Demônio, tem várias magias perdidas, proibidas. No 5º episódio também, não vamos esquecer, o Zenos comentou que tentou reanimar um cadáver, e a Carmila, pela reação dela, ela ficou bastante preocupada com isso, afinal é magia proibida, né? E o Zenos até comenta que tomou uma bronca do seu mentor por conta disso. Então, por que será que o Zenos tentou reanimar um cadáver? O que será que tinha aquele cadáver? De quem será que era? De alguém importante ou de algum aleatório aí? Talvez sejam mistérios mais aprofundados para frente. Afinal, está sendo citado magias proibidas, perdidas, como a criação de golem, essa questão de tentar ressuscitar cadáver, coisas da guerra homem-demônio antiga, né? Afinal, aparentemente não existe mais demônios aí, mas eu não vou ficar surpreso se o guia tiver algo relacionado com os demônios, né? Estiver tentando trazer os demônios de volta, algo do tipo. A Carmila também não vou ficar surpresa se ela tiver tido ligação com os demônios no passado, se ela ser de alguma raça de demônio, ou ter lutado contra. Não sei, acredito que ela deve ter alguma ligação, de alguma forma ali com os demônios da guerra antiga, né? Até agora não foram apresentados demônios, então eu acredito que teoricamente estejam mortos, extintos ou estão escondidos por aí em algum lugar. Mas enfim, especulações para o futuro. Foram 2 episódios bastante interessantes, né? Eu tava querendo ver as consequências lá do grupo da Fênix Dourada e consequências gravíssimas pros caras, né? Eu acho que o único que tá inteiro agora é o Gaio, que vai saber o que vai fazer, né? Porque os outros 2 ficam feridos, o Aston vai ser preso, perdeu tudo, e só o Gaio aí que nesse episódio não apareceu e, sei lá, vai ter que se virar sozinho agora. Enfim, me digam o que acharam desses 2 episódios. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.